Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Meus amigos, minhas amigas, estou aqui para trazer um vídeo para vocês que é muito importante para todos nós. Começa a limpeza do bolsonarismo na política. Nós temos aí o caso Sérgio Moro acontecendo no Paraná, mas o Ministério Público Eleitoral do Paraná deu parecer favorável à cassação da chapa. Mas nós vamos aqui trazer o voto do vice-procurador-geral eleitoral, que fez um voto duríssimo contra o tal do bolsonarista e protegido do Luciano Hang, da Havan, Jorge Seife, senador Jorge Seife, aquele mesmo que teve um caminhão apreendido, um caminhão que tinha sido da família e eles alegaram que tinham vendido na questão de açougue, lotado de maconha. Pois é, esse cara é um dos mais odiosos do Senado brasileiro. Foi eleito com muito abuso de poder pelo dono da Havan. Isso ficou mais do que escancarado. E o procurador e o vice-procurador eleitoral fez um voto arrebentando com ele. Vamos fazer o seguinte? Vamos assistir o voto e a gente volta analisando. Vamos nessa? Sobre o uso de pessoal, estrutura de marketing e atos de campanha em cidades distintas do Estado, permitida pelo uso de frota aérea de pessoa jurídica, é claro em demonstrar a vinculação criada pelo empresário entre a vitória do candidato por ele apoiado e o seu investimento no local, colocando assim à disposição de campanha toda a estrutura empresarial que, por óbvio, criou uma desigualdade fática evidente com relação aos demais candidatos. Todos esses fatos foram avaliados realmente pelo TRE de Santa Catarina, inclusive com menção nos debates entre os membros daquela corte com relação aos deslocamentos feitos pelo então candidato e a contradição existente entre os dados declarados na prestação de contas, mas entendeu-se naquele momento que não haveria gravidade na conduta praticada. Conclusão essa que deve ser alterada, pois é inconteste o uso na pré-campanha de aeronave da empresa pelo candidato eleito com a finalidade eleitoral. Também há vários fatos apontando pela não declaração de transporte utilizado. O candidato informou ainda à Justiça Eleitoral que no dia 20 ele teria realizado o seguinte trajeto a bordo de uma aeronave cedida por uma determinada pessoa: Blumenau, Jaraguá, São Bento, Mafra. Ocorre que, segundo dados da administração do aeroporto de Blumenau, a aeronave citada, em tese cedida pela empresa, nunca decolou ou pousou naquele aeroporto em todo o período de campanha. Além disso, nesse dia, o candidato ele estava acompanhado do empresário Luciano, participando de um debate na cidade de Joinville, com os demais candidatos ao Senado, inclusive consoante a agenda da campanha divulgada pelos canais oficiais da Havan. Nesse mesmo dia, o candidato esteve em todos os atos de agenda de campanha, sempre acompanhado do empresário, que se deslocou entre essas cidades usando o helicóptero da Havan. Também consta, na data do dia 29/9, que o candidato se fez presente em 3 cidades, com distância razoável entre elas, onde se deu entrevista na Jovem Pan, e encerrou sua agenda sempre na presença do empresário Luciano, sem qualquer explicação sobre como se deslocou tão rapidamente entre essas cidades. A agenda da campanha e a divulgação dos atos eram sempre realizados por meio de e-mail imprensa@havan.com.br, usado para a empresa e compartilhado para uso de campanha eleitoral. Justificou-se que os atos eram divulgados por este canal em razão da presença do proprietário da empresa em várias agendas. Contudo, isso não retira o caráter abusivo da prática e o uso evidente para benefício de candidatura de lista de e-mails e patrocínios disparados em toda a estrutura midiática do Estado pela empresa. Além disso, foi possível identificar nos autos a presença na campanha de 2 funcionários responsáveis pelo marketing empresarial. Portanto, não são apenas simples funcionários, o que reforça o uso abusivo da estrutura da empresa em prol da campanha eleitoral. Essa conduta do empresário já foi apreciada no caso de Brusque
em que restou condenado pelo uso abusivo de financiamento indireto de pessoa jurídica. Neste caso é pior porque alcançou todo o estado de Santa Catarina. Por último, tem a presença no evento do dia 20/9, na questão da 21ª Semana de Indústria Calçadista Catarinense, em que se fez presente também na companhia do empresário. Não houve informação sobre esse evento ou custos dessa participação, sendo mais uma vez possível identificar o abuso de poder econômico, criando um ambiente de desigualdade entre os candidatos ao Senado em 2022, com a ciência e colaboração do presidente do sindicato. A orientação dessa Corte é no sentido que o abuso de poder econômico configura-se com a utilização de recursos financeiros com o intuito de conferir vantagem indevida a determinada candidatura. A gravidade da conduta, por seu turno, deve ser aferida pelo aspecto qualitativo, a reprovabilidade da conduta, e quantitativo, a aptidão de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral. Na espécie, o critério qualitativo é evidenciado pela participação direta de pessoa jurídica estruturada e com alto poderio econômico atuando em favor de campanha eleitoral. O critério quantitativo, por outro lado, é revelado pela dissimulação de omitir e falsear dados relacionados ao uso de aeronave em campanha eleitoral, feita por todo o Estado, e pelo uso de estrutura de marketing e pessoal sem custos de empresa consolidada e com finalidade eleitoral. De certo que a prática de tais ilícitos, avaliados em conjunto e realizados em praticamente todos os municípios da circunscrição estadual, comprometem a lisura das eleições e são atos que se convolam em abuso de poder econômico com potencial visível para desequilibrar a competição eleitoral. Nesse contexto, a manifestação do Ministério Público Eleitoral é pela reforma do Acórdão Regional para julgar procedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta com a determinação de cassação do mandato da chapa eleita, com reconhecimento de inelegibilidade do candidato eleito e do empresário pela prática de atos de abuso de poder econômico e cominação de multa contra eles no valor máximo legal, que deve ser aplicado individualmente nos termos da previsão do artigo 22 da Lei Complementar. Com relação ao presidente do sindicato, por não existir mandato e ter envolvimento com apenas um dos fatos avaliados, a manifestação é pela aplicação da multa no valor máximo legalmente previsto. Por fim, senhor presidente, em relação ao pleito realizado no recurso ordinário relacionado à necessidade de diplomação e posse da chapa que ficou em segundo lugar, tal pedido não merece prosperar, em razão da previsão constitucional que determina a realização de novas eleições para o Senado no presente caso. Essa manifestação, senhor presidente. É isso aí, meus amigos. Vocês acabaram de ver aí um voto muito bem lastreado. A gente não pode esquecer, a gente já teve um bolsonarista Deltan Dallagnol, que graças a Deus já está fora da política. Agora esse senador, que é um dos piores caras que eu já vi em toda a minha vida no Senado brasileiro. Alguém ruim demais, tá certo? E depois, claro, esse caso aqui é importante porque ele chegou muito rápido no TSE. Espero que seja a mesma coisa com o Moro, para a gente ver essa sujeira toda sendo jogada para fora da política. Não esqueça que esse julgamento ele foi encerrado ontem, depois desse parecer favorável pela cassação do Miliante. Ele retoma, não na próxima semana, mas na outra. O ministro Alexandre de Moraes traz o caso para ser finalizado. Eu não tenho dúvida, esse cidadão já pode limpar as gavetas no Senado. Gostou dessa informação? Se gostou, passa adiante. As pessoas precisam saber que o bolsonarismo é um movimento criminoso e a gente precisa tirá-los da política. Muito obrigado a todos vocês. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo na nossa live de hoje das 21h30, Política com vocês. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.